Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, querido concurseiro. Vamos falar hoje, então, de Lei de Organização Criminosa, a Lei 2.850 de 2013. Antigamente, existia uma lei, a Lei 9.034, falava sobre as organizações criminosas, mas ela não conceituava, não dava um conceito para as organizações criminosas. Então, o Brasil adotava o conceito do Tratado de Palermo. Mas o STF disse que não poderia usar o conceito dado pelo tratado porque feriria o princípio da legalidade, a taxatividade, a legalidade, a lei é certa, a lei é escrita, a lei é estrita, tem que passar por um processo legislativo diferente do processo do tratado, então por isso o STF disse que não poderia ser usado aquele conceito. E aí vem a lei, então, 12.850 e conceitua o que é organização criminosa. Vamos lá, o que é, então? É uma associação, vejam bem, que se eu falo que é uma associação, são porque as pessoas estão ali porque querem, sim? E aí eu já digo para vocês que o agente policial infiltrado não conta para computar o número de mínimo de 4 pessoas. Então, é uma associação de 4 ou mais pessoas. O agente infiltrado não computa nesses 4. E o menor, o inimputável, computa sim. Tendo um maior, um imputável, os outros menores vão ser computados nesse número 4, número mínimo de 4 pessoas. Então, é uma associação de 4 ou mais pessoas. É uma associação estável, uma associação duradoura. A gente não pode confundir a associação com coautoria. Coautoria é quando eu pratico um crime junto com outra pessoa. Uma associação tem estabilidade, é mais duradoura. 4 ou mais pessoas, como eu tinha falado, então é um crime plurissubjetivo. Organização criminosa é um crime plurissubjetivo, certo? Estruturada, é uma associação, então, de 4 ou mais pessoas. Estruturada, tem um planejamento empresarial que a doutrina nos traz. Estruturada e com divisão de tarefas, certo? Que pode ou não haver hierarquia. A troca, gente, dos membros da organização criminosa é da sua própria natureza, porque ou eles morrem, ou eles saem da organização, enfim, vão para outra organização. A troca de seus membros, então, não precisa... A estabilidade é da associação, não precisa ser dos membros em si, certo? E eles querem o quê? É uma associação de 4 ou mais pessoas, estruturada com divisão de tarefas, que buscam a vantagem de qualquer natureza, não necessariamente econômica, uma vantagem de qualquer natureza, pela prática de infrações criminais. Essas infrações têm que ter a pena privativa de liberdade máxima maior que 4 anos, ou ainda serem infrações criminais de natureza transnacional. Vamos de novo? Sim, vamos de novo. É uma associação de 4 ou mais pessoas, estruturada com divisão de tarefas, que pretende qualquer tipo de vantagem com infrações penais, cuja pena privativa de liberdade em patamar máximo seja de 4 para 4, não, é mais do que 4. Cuidado com isso, é mais do que 4, não é 4 anos ou mais, é maior que 4 anos de pena privativa de liberdade. Ou ainda tem caráter transnacional. Bom, aqui não é, então, menor nem igual, é maior que 4 anos. Aqui é infração criminal. Entra crime e entra contravenção penal. Pode contravenção? Sim, se a contravenção prevê a pena privativa de liberdade em patamar máximo maior de 4 anos, sim, pode ser. Ou caráter transnacional. Vejam bem que a transnacionalidade é da infração e não necessariamente requer outro país. Alto mar já é transnacionalidade, porque ultrapassou as barreiras físicas do nosso país. Sim,
Aqui, para pena privativa de liberdade maior que 4 anos em seu patamar máximo, eu vou computar as penas de aumento. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo, pego o furto. A pena do furto é de 1 a 4 anos, mas tem aumento de pena quando for furto noturno. Vamos dizer que tenha, então, uma associação, claro que os crimes das organizações, desculpa, as organizações são bem mais graves, mas vamos dizer que seja furtos noturnos. Pode? Sim, porque é uma infração criminal com pena privativa de liberdade em patamar maior que 4 anos, porque vai pegar a pena máxima, que é 4 do furto, e vai aumentar pelo aumento do furto noturno, que tem lá no parágrafo 1º do artigo 155 do Código Penal. Beleza? De novo, são equiparadas, então, tem condutas equiparadas às previstas em tratados internacionais e organizações terroristas. Gente, falando de organizações terroristas, eu preciso lembrar que o conceito de organização terrorista, de ato terrorista, que até então não existia no Brasil, foi dado pela Lei 13.260 de 2016. Ele conceitua os atos de terrorismo e as organizações terroristas, certo? Quais são os verbos do tipo do crime de organização criminosa? Promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa. A pena prevista é de 3 a 8 anos e tem a mesma pena se tu embaraça a investigação de organização criminosa, certo? Precisamos diferenciar organização criminosa de associação criminosa. Associação criminosa tá lá no artigo 288 do Código Penal, antiga quadrilha ou bando, e ali eu preciso do quê? Na associação criminosa, para a prática de crimes, 3 ou mais pessoas, então, que se associam para a prática de crimes. Na organização criminosa, eu tenho 4 ou mais pessoas que se associam estruturadamente com divisão de tarefas para qualquer vantagem advinda de infração criminal. Aqui na organização criminosa, a gente abarca, então, crime e contravenção, certo? Tem a divisão de tarefas e a estrutura que na associação criminosa não tem. Organização criminosa, então, uma lei especial, 2.850, e a associação criminosa está lá no artigo 288 do Código Penal, certo? A pena da organização criminosa, eu já tinha falado para vocês, que é de 3 a 8 anos, aumenta da metade a pena se a organização usa armas de fogo. A pena é agravada para quem exerce o comando da organização criminosa e tem ainda o aumento de 1/6 até 2/3 se a organização criminosa envolver criança ou adolescente, envolver funcionário público que se vale dessa condição de funcionário, não basta ser funcionário e integrar a organização criminosa, ele tem que se valer dessa facilidade de ser funcionário público. Também aumenta de 1/6 a 2/3, como eu disse, se a organização criminosa mantém uma conexão com outras organizações criminosas ou se o produto ou proveito dos delitos são destinarem-se ao exterior, certo? Aqui, gente, cuidar também a transnacionalidade da organização. Aqui, aumento de pena da transnacionalidade da organização. Daí diz assim, mas como assim? O conceito é para a prática de infrações criminais com pena maior que 4 anos, pena máxima maior que 4 anos, ou transnacional, daí não importa a pena. E aqui ele está aumentando a pena de 1/6 a 2/3. Negativo. Lá no conceito, as infrações são com pena privativa de liberdade com patamar máximo maior que 4 anos, ou ainda infrações criminais de caráter transnacional. Aqui, quando é aumento de pena de 1/6 até 2/3, é porque a organização tem caráter transnacional, ou seja, tem pessoas, tem divisão de tarefas, tem estrutura que ultrapassa as barreiras do Brasil. Entenderam? Aí sim tem esse aumento de pena. Bom, quanto ao funcionário público, eu posso afastar ele do cargo durante as investigações, se for necessário, e aí preservo o salário dele.
Se houver condenação com trânsito em julgado, ele perde o cargo, emprego ou função pública e ainda ele fica impossibilitado dessas funções por 8 anos. Aqui eu quero linkar com vocês o crime de tortura, porque lá no crime de tortura, assim como esse, a perda do cargo é automática. Só que lá ele fica impossibilitado de cargo público pelo dobro do tempo da pena. E aqui na organização criminosa é 8 anos, certo? Uma mudança do pacote anticrime, gente. Pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019, falou o seguinte, modificou essa lei das organizações criminosas, dizendo que os líderes das organizações armadas iniciam o cumprimento da pena em estabelecimentos penais de segurança máxima. Ainda, falaram que os condenados por organizações criminosas não podem progredir, não podem ganhar livramento condicional, nenhum outro benefício, se houver indício que ele ainda esteja ligado à organização criminosa. Certo. Até aí, tudo bem? Estão respirando? Vamos continuar? Investigações e meios de prova da organização criminosa. Aqui, gente, a investigação, a própria lei fala muito da colaboração premiada. O que é a colaboração premiada? É a pessoa que voluntariamente chega lá, não é espontaneamente, voluntariamente ela quer, a ideia não precisa partir dela. A colaboração premiada é um negócio jurídico, processual. E, claro, é sigiloso, o colaborador vai estar junto com o advogado, ele tem que entregar outros membros da organização o proveito do crime, quais são os crimes, libertar alguma pessoa sequestrada, por exemplo, ajudar na elucidação dos delitos ou na prevenção de delitos futuros. Isso aí ele precisa fazer, ele vai assinar um termo e daí o Ministério Público vai propor, então, um prêmio. Esse prêmio tem que ser homologado pelo juiz, não esqueçam disso. Qual é o prêmio? Requerimento do Ministério Público, então, requerimento das partes, né? O juiz poderá conceder o perdão judicial, a diminuição da pena de até 2/3 ou a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, certo? Bom, tem que ser efetiva essa colaboração, né? Como eu já tinha falado, tem que resultar, então, falar sobre a estrutura, falar sobre as outras pessoas, prevenir crimes, salvar pessoas. O MP, o Ministério Público ou o delegado podem requerer, então, o perdão judicial ao colaborador. O juiz pode ou não dar, o juiz pode ou não homologar essa colaboração premiada. Bom, o prazo de denúncia para o colaborador pode ser de denúncia ou ainda do processo, podem ser elastecidos por 6 meses, tá? Por até 6 meses. O MP, o Ministério Público, pode deixar de oferecer a denúncia se o colaborador referir as infrações não for o líder e se ele for o primeiro a dar essa efetiva colaboração, certo? Já falei que o juiz pode ou não homologar essa colaboração premiada e o juiz não pode, só com a colaboração, só com o que foi dito na colaboração, impor medidas cautelares reais ou pessoais, não pode receber a inicial apenas com base na colaboração e não pode, obviamente, se não pode nem receber a inicial, não pode condenar com base tão somente na colaboração. Tem que ter mais elementos, certo? Além da colaboração premiada, tem outros meios de investigação da lei, previstos na lei da organização criminosa. Quais são eles? Ação controlada. Aqui a gente precisa ver uma diferença de ação controlada para infiltração. Ação controlada, a polícia deixa de agir num momento, não dá o flagrante, lembrando que o flagrante é obrigatório, né? Mas a polícia não dá o flagrante naquele momento, porque ela vai pegar num momento posterior, em que possa pegar mais provas, possa pegar mais pessoas. Essa, então, ação controlada da polícia, ela meramente comunica antecipadamente para o juiz. Ela não precisa pedir para o juiz, ela comunica antecipadamente. Já a infiltração policial, não. A infiltração tem que ser deferida pelo juiz e aí sim o policial vai se infiltrar na organização criminosa. Lembrando que essa infiltração, depois do pacote anticrime, pode ser infiltração por meio eletrônico, né, gente?
Infiltração virtual, que eles falam. A infiltração dura até 6 meses, podendo ser renovável com nova fundamentação, sempre por deferimento do juiz. Então, falei da colaboração premiada, ação controlada, infiltração, demais meios de prova, né, gente? 1 milhão, interceptação telefônica, captação ambiental, outras diligências que a polícia possa fazer. E depois a lei da organização criminosa me indica alguns crimes. Por exemplo, revelar quem é o colaborador, recusar os dados cadastrais requisitados pelo juiz, pelo Ministério Público ou pelo delegado quando estiverem investigando a organização criminosa, descumprir o sigilo das investigações na ação controlada ou na infiltração. E é isso aí. Aqui, gente, também tem mais alguma coisa que eu posso ter esquecido de falar? Acho que não. Acho que falamos praticamente tudo da organização criminosa. O Ministério Público geralmente pede perdão judicial quando é algum crime que ele não tinha ideia, que não tinha ele ou a polícia, né, que não sabiam da existência desse crime. Como é que eu vou saber se o Ministério Público não sabe da existência de um crime ou a polícia? Quando não estiver instaurado nem inquérito policial, IP, nem PIC, investigação criminal. Processo de investigação criminal, desculpa. Que daí é conduzido pelo Ministério Público, né? O PIC é conduzido pelo Ministério Público, o inquérito policial pela polícia. Quando não houver nenhum desses dois instaurado, significa que nenhum desses órgãos, nem o Ministério Público, nem a polícia, tem ideia desse crime. Então, se algum colaborador vier trazer e elucidar esse crime, ele tem a possibilidade, então, de ganhar maiores vantagens. Era isso da organização criminosa. Eu coloquei lá no Instagram da Prof. Ju Escobar o esquema. Bom, até a próxima. Passei dos 15 minutos. Sorry.